Estimados irmãos espíritas e não espíritas, que a paz do nosso Divino Mestre alcance cada coração aqui presente, ainda que virtualmente, transformando-o num ninho de amor às criaturas. Foi-nos solicitado refletir com vocês sobre o tema transformação moral. E a razão desse tema vem da mensagem intitulada Alma Querida, ditada pela mentora Glorinha, no dia 1º de fevereiro próximo passado, nos seguintes termos: Alma querida, desperta tu que dormes enquanto a vida passa. Olha para ti mesma e redescobre o sentido da vida. Não falo do desalinho da roupa, nem tampouco do cabelo despenteado ou da barba por fazer. Falo da tua grandeza em essência, da tua parte mais nobre. Acelera o renovar dos teus sentimentos. Enfrenta com determinação a necessidade de eliminar vícios e imperfeições. Eleva teus pensamentos ao alto e busca em nosso Pai Maior força e coragem. Não te permitas perder essa encarnação. Não vieste a passeio nesse planeta azul, mas com o compromisso de evoluir. É hora de desfazer-te de tudo aquilo que não eleva. O Pai te espera no caminho chamado Jesus, em vida e verdade. Pensa nisso. Em realidade, a mentora está falando de transformação. E eu lhe pergunto, transformar é a mesma coisa que renovar? Do ponto de vista da língua portuguesa, reformar é dar nova forma, tornar novo, melhorar, reorganizar. Por seu turno, transformar significa alguma coisa que passa por mudanças ou modificações, que entendemos ser física, como no caso em que Jesus transformou a água em vinho, nas bodas de Caná, ou ser comportamental, como a transformação moral de Saulo de Tarso. Nosso Mestre Jesus ensinou-nos, pela prática diária, tudo sobre a moral que deve permear a vida humana. O ensino moral de Jesus tem a ver com comportamentos saudáveis, honrados, probos, dignos em favor do próximo, que, em última análise, está em favor de cada um de nós mesmos. Transformação moral é algo que tem a ver com purificar-se. E, nesse sentido, o benfeitor Emmanuel, lá no capítulo 18 da obra Caminho, Verdade e Vida, nos alerta dizendo: o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo que quando o trabalho é externo, ele parece ser fácil. Mas quando se volta para dentro, para a intimidade de cada um, torna-se difícil e penoso. E como ele mesmo destaca, é muito fácil a adesão e a aceitação das verdades religiosas. Mas você deve estar se perguntando: como faço então para empreender essa bendita transformação?
especialmente considerando que ela não é fácil. Tomamos a liberdade, muito modestamente, de elaborar um passo a passo, com base nas sugestões contidas nas entrelinhas de nosso Evangelho e de outras obras espíritas, especialmente no benfeitor Emmanuel. A primeira etapa para esta bendita transformação foi denominada despertar da consciência. E o que vem a ser isso? Exatamente naquele momento em que a criatura humana constata que os prazeres da vida material já não lhe satisfazem. Todas as comodidades e facilidades materiais já não são suficientes para deixar a criatura feliz, realizada. Ela continua com tudo isso, mas percebendo que ainda falta algo. Trata-se então do primeiro estágio da evolução espiritual. Disse então que o espírito inicia sua jornada para cima, em direção ao supremo bem, afastando-se pouco a pouco daquela caminhada horizontal, nitidamente assinalada pelas ordenações da subsistência biológica, como alimentação, reprodução, o controle do outro, o desenvolvimento das faculdades intelectivas, de uma série de coisas que fazem parte desta ordenação biológica. Mas o que a gente percebe é que nessa fase da evolução, a vontade da criatura é uma vontade vacilante, dividida entre querer e não querer, fazer e não fazer. Cada um de nós, então, revela a sua dificuldade em administrar as próprias imperfeições, as más tendências, os condicionamentos comportamentais, que precisamos lembrar que estão arraigados, cristalizados no espírito ao longo de múltiplas reencarnações. E essa tentativa de mudança é algo que agrada e desagrada as pessoas. Porque se existem aqueles que aplaudem as atitudes de mudança, existem também aqueles que fazem críticas graves, chegando a desaprovar e até mesmo duvidar. E este tipo de pressão pode impedir a criatura de vencer os seus conflitos interiores e partir para a verdadeira transformação. Vai soar dentro do indivíduo uma voz dizendo: eu não estou me sentindo bem como sou. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. Isto vai ressoar na mente e no coração de cada criatura que, evidentemente, deseja transformar-se. Uma citação evangélica que pode reforçar esta etapa é aquela em que nós pensamos no filho pródigo, que, lembrando lá dos confortos dos empregados do seu pai, arrepende-se do ato de rebeldia e resolve voltar para casa. Ele fez uma transformação naquele momento em que ele percebeu que toda aquela facilidade material que ele tinha ido em busca não o satisfazia plenamente. E depois, então, de despertar a própria consciência, ele resolve empreender a viagem de volta. E é assim que Deus espera que todos nós sejamos filhos pródigos. A segunda etapa desse passo a passo é a do autoconhecimento. Depois de despertar a consciência, o ser não deseja mais ficar onde está. E aí
ele parte em busca de alternativas. Cada um de nós passa por esse processo quando deseja transformar-se moralmente. Mas para que isso aconteça, em que pese já ter havido despertar da consciência, é preciso que a pessoa se autoconheça, que ela se observe profundamente, sem medo nem máscara. A criatura passa a ser o seu próprio objeto de estudo, de investigação, penetrando os meandros da sua intimidade na busca de saber por que pensa assim, por que fala desse jeito, por que faz as coisas dessa forma. Mas é preciso destacar que o autoconhecimento não é objetivo do Espiritismo, mas tão somente uma ferramenta para alcançar o verdadeiro objetivo, que é o da transformação moral. Este, sim, é o objetivo da doutrina dos Espíritos. Tal como nós observamos no capítulo Sede Perfeito de nosso Evangelho. Quem se autoconhece, presta atenção na vida e a tudo que vê e sente, atribui um significado. Não fica simplesmente observando a vida. Vai mais longe, vai atribuindo significados a tudo que acontece. É aquela pessoa que olha a grandeza do céu, por exemplo, e fica pensando em quantos mundos existem além do seu. Imagina como serão os habitantes desse mundo, o que eles fazem, como eles pensam. A pessoa que se autoconhece e presta atenção na vida é aquela pessoa que se maravilha diante da constatação de que veio a existir a partir de uma célula, que gradativamente foi se transformando, se aperfeiçoando, criando outras células, aparelhos, sistemas, enfim, tornando-se naquilo que é. E mais espantoso, com grandes semelhanças com aquele que lhe deu origem. Então a gente percebe que o autoconhecimento tem 3 exigências consigo: a percepção, a sensibilidade e a vontade. Exatamente. Para nos autoconhecermos, precisamos de um sentido agudo de percepção, uma sensibilidade elevada e uma vontade férrea. Transformar-se não significa apenas procurar defeitos e virtudes em si mesmo, mas saber como essas virtudes e esses defeitos tutelam a própria vida, de onde eles vieram e como eles podem ser eliminados para as imperfeições e potencializados para as virtudes. Essa plena consciência nós precisamos assumir. A transformação moral é a redescoberta dos valores da vida e que precisam, sem dúvida, ser essencialmente de natureza espiritual, posto que são perenes. Isto não significa dizer que devamos descuidar da vida material. Não se trata disso. Se trata apenas de valorizar essencialmente a nossa natureza espiritual, porque é nela que vai se processar a grande transformação moral que desejamos. Pelo autoconhecimento, o espírito compreende que é preciso renunciar a certos comportamentos, a certas atitudes, santificando a si mesmo, ainda que sob o peso de provações e de graves desafios. Porque não é fácil fazer isto. A vontade, nesse caso, então, funciona
Tal como Emmanuel diz lá no capítulo 2 da obra Pensamento e Vida, o título do capítulo é A Vontade, e Emmanuel diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Mas quando nós observamos a questão 919A de O Livro dos Espíritos, que trata sobre o autoconhecimento, nós encontramos aí dispersas nesta questão 919A diferentes ferramentas que facilitam a execução dessa etapa do autoconhecimento. A primeira delas, que nós devemos fazer diariamente, é repassar antes de dormir todo o nosso dia. Tudo que nós fizemos, pensamos, dissemos. Um meio prático que o homem pode adotar para se transformar moralmente é seguir a recomendação de Santo Agostinho, constante nesta questão 919A, quando o venerando colaborador de Kardec disse: "Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para queixar-se de mim, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma." Santo Agostinho está dizendo para a gente que se fizermos algo errado, devemos corrigir. E muitas vezes há uma dificuldade da nossa parte neste enfrentamento. Por isso que eu falei anteriormente, é sem medo e sem máscara. Do contrário, a gente não consegue. A segunda etapa nesse autoconhecimento é verificar se alguém tem algo contra você. E aí você tem que perguntar a si mesmo: será que eu machuquei alguém? Será que eu disse algo impróprio que feriu a criatura? Mas fazer isso com a mais absoluta segurança, sem nenhum medo, sem nenhuma máscara. O Rabino Hillel, que viveu 200 anos antes de Cristo, aconselhava que ao chegar em qualquer ambiente, devemos cumprimentar as pessoas sempre com esse cumprimento seguido de um sorriso. Que ele dizia que essa era uma arma poderosa para desfazer qualquer sentimento de antipatia que alguém pudesse ter por nós. E era uma forma de nós transmitirmos a nossa sensibilidade interior através do sorriso para as pessoas com quem nos encontrássemos. A terceira etapa nesta fase do autoconhecimento é identificar as razões que lhe desequilibram. Você perguntar a você mesmo: o que me aborrece? O que me chateia? O que acontece que me faz sair do meu eixo? Foi uma palavra? Foi um gesto? Foi uma atitude? Por que eu me senti desequilibrado? Evidentemente que as coisas que nos acontecem, as coisas externas, elas geram respostas. Algumas vezes essas respostas são imediatas. Nós somos altamente reativos. Nós deveríamos pautar a nossa vida pela ação e não pela reação. E se alguma coisa foi dita ou foi feita e a gente já teve uma experiência negativa com esta alguma coisa, muito provavelmente a gente vai ficar chateado, aborrecido. Mas a pergunta é: será que merece esse aborrecimento? Será que nós não podemos relevar, sublimar? Aquilo já faz parte do passado. Você pode dizer: mas está acontecendo de novo. Exatamente para buscar a sua transformação, a minha transformação, a nossa transformação. A
A quarta etapa é a seguinte: imagine outra pessoa fazendo o que você faz. Você aprova o que ela está fazendo? Preciso então desenhar este cenário mental. Se aquilo que nós estamos fazendo no momento, dizendo, nos comportando, se aquilo for feito por uma outra pessoa e que nós estejamos diante dela, nós aprovamos a conduta dessa pessoa? Se você não aprovar, é porque a sua conduta está errada, porque a sua conduta é inadequada. Portanto, você não pode fazer. Ou melhor, não deve. Na quinta etapa, você vai fazer uma pergunta semelhante à primeira. Você vai perguntar se todos fizerem o que eu faço. E essa generalização nem precisa ser do mundo inteiro. Pense nas pessoas do quarteirão que você mora, do condomínio que você mora, do prédio que você mora. Pense nas pessoas que trabalham com você. Pense nas pessoas da casa espírita onde você está. Nessa generalização, você vai imaginar exatamente todas as pessoas fazendo o que você faz. Vamos para um exemplo prático. Imagine que você despeja o seu lixo doméstico na calçada sem que ele esteja devidamente acondicionado em um saco plástico, esperando que quando o coletor passar, ele junte o lixo e coloque lá no caminhão coletor. Agora pense, se todo mundo da sua rua ou do seu bairro fizer a mesma coisa, o mundo vai ficar pior ou melhor? A sua rua vai ficar pior ou melhor? Vai haver infestação de ratos, por exemplo? Vai ter mau cheiro? Sua calçada e a calçada de todo o bairro vai ficar cheia de urubus? A sexta etapa deste autoconhecimento, você deve perguntar se preserva a vida ou destrói a vida. Isso significa dizer o que você entende por vida. Por exemplo, você é uma pessoa que é contra o aborto, portanto você preserva a vida, é a favor da vida. Mas por outro lado, você não tem a menor benevolência, indulgência e caridade para com aquelas mulheres que praticaram ou praticam aborto. E aí, quando vem o assunto à baila, você denigre essas pessoas, ataca muitas vezes até nas redes sociais. Então, no mesmo momento em que você é contra o aborto, portanto a favor da vida, você também destrói a vida quando faz a crítica. Vamos lembrar de Jesus lá no episódio do apedrejamento de Madalena. Naquele momento, aquelas pessoas queriam destruir a vida. Mas Jesus lhes fez uma pergunta para que eles pensassem se não precisavam preservar a vida, inclusive a deles próprios, porque Jesus os conhecia bem. Sabia que cada um daqueles não teria coragem de atirar a primeira pedra. E a sétima e última pergunta nesta etapa do autoconhecimento, eu considero a mais sublime de todas. É nós nos perguntarmos o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Há uma canção católica que diz: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. A pergunta agora é: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ora, para eu saber o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, eu preciso conhecer muito sobre Jesus. Eu preciso conhecer todo o seu evangelho. Eu preciso conhecer
todas as obras que interpretam o seu evangelho. Porque senão eu nunca vou saber como Jesus faria se estivesse no meu lugar. Se o nosso pensamento, se a nossa ação é igual a de Jesus, nós estamos no caminho certo. Mas se for ao contrário, nós estamos errados. Precisamos corrigir. Há um risco no autoconhecimento que nós devemos estar atentos. Esse risco, que eu digo que é grande, é o de promover a cristalização dos nossos erros. Porque existem pessoas que se reconhecem pecadoras, reconhecem-se com imperfeições morais, mas acham que é assim mesmo, que faz parte de si, que elas não vão conseguir modificar. E aí ela acaba se eternizando no erro e não busca a transformação moral. Eu chamo pessoas que sofrem da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Claro que não. Claro que não. O fato de já termos reencarnado aproximadamente 600 mil vezes, no dizer do confrade espírita Haroldo Dutra Dias, indica que muitos erros nossos cristalizaram-se na linha do tempo. E reencarnação após reencarnação não conseguiram ser extirpados. Nós não conseguimos nos transformar nas múltiplas reencarnações que já tivemos. A terceira etapa deste processo de transformação é a da autoaceitação. Eu preciso acolher a mim mesmo. Eu preciso aceitar o meu eu frágil, mas também ter consciência que sou forte a ponto de me transformar. Autoaceitar-se não é ser leniente consigo mesmo. Senão nós caímos naquele grande risco que eu falei anteriormente, que é o da cristalização nos nossos erros. Eu me aceito quando sei que tenho fragilidades, mas também tenho fortaleza. Que o fato existe, que eu tenho aquela dificuldade, que eu tenho aquele problema, que eu tenho aquele erro, mas que eu posso transformar-me moralmente. A quarta etapa nesse processo de transformação é a da mudança interior. A quarta e última etapa, com a realização da transformação moral. Depois de que eu faço toda aquela viagem no meu despertar da consciência, me autoconheço, reconheço que dentro de mim existem coisas que precisam ser mudadas. Eu devo eleger aquela que eu considero que é mais forte, que é mais terrível, que me machuca mais, que me expõe mais perante as pessoas. Então eu vou para a última etapa, que é a da mudança. E mudar não é fácil, porque toda mudança implica no deslocamento de comportamentos cristalizados há milhares e milhares de anos. Esse espírito já traz isso há muito tempo. E a ação incessante de transformação moral é trabalho de todo dia, de toda hora, de todo instante. A transformação moral, o trabalho de transformação moral não tem trégua. Ao menor vacilo, a menor invigilância, tudo volta a ser como antes. Portanto, a vigilância deve ser permanente.
a fim de evitar tropeços e quedas. Mesmo não sendo possível fugir das recaídas, é essencial também não se deixar levar por excessivos sentimentos de culpa. Nós temos que manter sempre uma atitude positiva, de vigilância mental e emocional, e com uma certeza absolutamente inflexível de que Deus não nos abandonará nunca. E Ele, pacientemente, está sempre esperando o nosso gesto concreto de transformação. Lembremos a canção católica: segura na mão de Deus, ela te sustentará. Não temas seguir adiante e não olhes para trás. Lembrando o que Jesus disse: quem coloca a mão na charrua e olha para trás, não é digno de vir após mim. Eu não posso ficar com saudade daquele meu Nelson antigo. Eu não posso estar olhando para trás para ver se realmente vale a pena eu mudar, não é melhor eu ficar nessa posição cômoda. Não. Eu tenho que botar a mão da charrua e seguir adiante. Sempre segurando a mão de Deus, porque ela me sustentará. A mim, a você, a todos nós. Transformar é possível. Dá trabalho, mas todos conseguiremos. A transformação moral é a nossa redenção espiritual. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.